Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo e vamos retomar a leitura de Fenomenologia do Brasileiro, eu ia falar historiador, do filósofo tcheco-brasileiro Wilhelm Flusser. Na minha edição, que é da editora da UERJ, eu parei na página 44, no capítulo Imigração. Peço por gentileza que você pegue a sua edição para que a gente possa retomar a leitura. E no vídeo passado eu tinha falado que eu estava parando de tomar café, pelo menos por um tempo, até que o calor diminuísse, mas acabei não aguentando. Eu, apesar de ter falado aquilo, agora estou com meu café aqui. E de vez em quando vou tomar um pouco. Não dá, né? É difícil. Eu reclamo do calor, falo que não dá para tomar café no calor, mas bate à vontade e aí eu começo a tocar. Eita, encostei aqui na câmera, desculpa se tremeu. Vamos lá. A tragédia do grupo é reforçada pelo fato de que ele tem razão em chamar-se o verdadeiramente brasileiro. Mas aqui eu tinha lido, tô viajando, né? Eu parei aqui. Admissão penosa. Vamos lá. Não há quem pudesse assumir o lugar dessa elite deposta. Disto é forçoso concluir que toda futura tentativa de criar uma mentalidade brasileira deve partir desse grupo enquanto modelo, enquanto não deva necessariamente contar com sua colaboração ativa. O engajamento do intelectual imigrante na sua nova pátria será, de uma forma ou de outra, sempre tingido pela decadência dessa elite, que lhe será sempre desafio. Logo, a ambivalência que o ambiente brasileiro representa para o imigrante pode assim ser resumida. É um ambiente de fácil penetração, já que a massa urbana, campo do imigrante, não oferece obstáculo digno de nota. Mas é um ambiente de difícil integração, já que a massa urbana não integra, mas decompõe. A massa rural é impenetrável e a elite é decadente e fechada. Em outros termos, é fácil viver-se no Brasil enquanto imigrante e desesperadamente difícil integrar-se nele. A gente não pode nunca perder de perspectiva, nunca pode esquecer daquilo que ele falou no primeiro capítulo sobre o fato de que ele vai, digamos assim, traçar um mapa ou falar do brasileiro, de seus costumes, né, do país e dos costumes, mas de uma ótica sempre de um imigrante que veio residir aqui no Brasil, né? Quer dizer, então quando ele fala isso, é quase como se ele estivesse falando dele, né? Claro, ele está falando aqui de um ponto de vista muito, muito singular, né? Por isso o método fenomenológico que ele está trazendo aqui e que ele se inspira no Edmund Husserl. E, enfim, mas eu leio essas partes e vejo um lado pessoal muito forte naquilo que ele está escrevendo, né? E é impressionante a forma como ele consegue expor isso, consegue exprimir isso e ao mesmo tempo falar do Brasil, né? A partir desse contraste, digamos assim, um contraste de alguém que vem de um ambiente histórico, de um ambiente completamente distinto, europeu, enfim, mas um europeu que não necessariamente tem raízes profundas no Brasil, né? No caso aqui a gente está falando da Tchecoslováquia, quer dizer, um país de língua alemã, que tem uma de suas línguas, a língua alemã, e ele vem para um ambiente completamente diferente, com outras raízes, com outros povos, e esse contraste que ele traça aqui realmente é um negócio muito impressionante. No início deste capítulo foi proposta a tese de ser a situação imigratória exemplo extremo da situação humana. Agora a tese será submetida ao teste da situação do imigrante brasileiro. Que imigrante seja a pessoa que abandonou uma situação para integrar-se em outra, portanto pessoa que se abre a uma nova situação a fim de alterar-se e a fim de alterá-la. Esse que, eu imaginei que a cadência ia ser outra, deixa eu reler aqui. Que imigrante seja a pessoa que abandonou uma situação para integrar-se em outra, portanto pessoa que se abre a uma nova situação a fim de alterar-se e a fim de alterá-la. Quase uma perspectiva dialógica aqui. A imigração é processo dialético, fui falar, no qual o imigrante recebe o impacto do ambiente e o ambiente recebe... Eita, gente, vou voltar tudo, tá terrível, tô me atropelando aqui. Que imigrante seja a pessoa que abandonou uma situação para integrar-se em outra, portanto, pessoa que se abre a uma nova situação a fim de alterar-se e a fim de alterá-la. A imigração é processo dialético, no qual o imigrante recebe o impacto do ambiente
e o ambiente e o impacto do imigrante. O resultado do processo, se coroado de êxito, é a alteração de ambos os fatores. Claro, quanto mais forte a personalidade do imigrante, tanto mais penoso e demorado o processo de sua alteração, e quanto mais bem estruturado o ambiente, tanto mais superficial a alteração efetuada nele pelo imigrante. Igualmente claro, quanto mais flexível e aberta a personalidade do imigrante, e quanto mais maleável o ambiente, tanto maior o feedback entre ambos. Em outros termos, a complexidade do imigrante, tradição, grau de cultura, preconceitos, dificulta a integração e sua flexibilidade, abertura, liberdade, universalidade, a facilita. Esta é a dialética interna da integração do ponto de vista do imigrante, pois o ambiente brasileiro, desconsiderando a população rural e a aristocracia decadente, pois ambos não representam campo de integração, é de tal forma maleável que não evidencia a dialética interna. E a integração dependerá muito mais da dialética interna do imigrante que da dialética externa entre imigrante e ambiente. Se a complexidade do imigrante for igualada com seu nível cultural e a flexibilidade com seu nível de inteligência, então a dialética entre cultura e inteligência no imigrante será decisiva para sua integração no novo ambiente. Este fato não pode ser estendido em regra geral, já que é especificamente brasileiro, e isto prova um rápido golpe de vista na direção dos Estados Unidos, esse país imigratório por excelência, no qual a situação é outra. O imigrante aos Estados Unidos não toma contato com a massa amorfa, mas com uma hierarquia, na qual os vários níveis correspondem à origem étnica do imigrante, e sua ordenação à data original da entrada de cada etnia, de forma que o nível superior é formado por anglo-saxões e o inferior por porto-riquenhos. O conjunto dos níveis perfaz a população urbana americana, e a população urbana perfaz a grande maioria da população americana. Isto quer dizer que ser americano significa, no fundo, pertencer a um desses níveis, pois todo nível aberto para o seu país de origem representa esse país da América, e a América no país de origem. Portanto, esses níveis não se dissolvem, como o fazem as ilhas brasileiras, mas entram em toda a sua complexidade na síntese americana. Por isso, os Estados Unidos não são melting pot, como é o Brasil, e por isso exercem aquele poder assimilatório extraordinário que os caracteriza. Porque, quando o imigrante chega, é recebido pelo nível correspondente, é imediatamente enquadrado nele e torna-se americano automaticamente. O abandono da sua prévia identidade não é exigido, mas, pelo contrário, é exigido dele que procure manter sua identidade e sintetizá-la com as outras existentes. Portanto, a integração não se dá por ação do imigrante, mas pela sucção enquadradora do ambiente. O nível cultural do imigrante não se opõe à integração, assiste a ela. Em outros termos, ser americano significa sê-lo para o seu país de origem, europeu. A América é um país para... Em outros termos, ser americano significa sê-lo para o seu país de origem, europeu. A América é um país para a Europa, no sentido de modelo para as sociedades europeias, e no sentido de alternativa para o europeu individual, e o americano se assume desta forma. Quanto mais decididamente europeu for o imigrante, tanto mais fácil sua integração nos Estados Unidos. Interessante o contraste que ele estabelece aqui entre a imigração brasileira e americana e a forma como a sociedade de cada país se relaciona com o imigrante e como este se estabelece no país. É preciso, no entanto, completar o que ficou dito pelo seguinte. Por cima de todos os níveis mencionados que estruturam a sociedade americana, existe um nível cosmopolita, composto de cientistas, artistas e intelectuais, cuja americanidade é este seu cosmopolitismo.
Trata-se de uma camada relativamente pequena, mas absolutamente numerosa e decisiva para a humanidade toda, porque se é verdade que o mundo se americaniza, é esta a camada responsável por isto. Pois se o imigrante for de nível cultural alto, não será enquadrado pelo seu nível étnico, mas por este outro nível. Não apenas enquadrado, mas sugado do seu próprio país de origem. A sua integração não será neste caso feita por qualquer alteração sua, senão pela simples troca de sua universidade por uma americana, sua orquestra sinfônica por uma americana, seu laboratório e estúdio por um nova-iorquino. A rigor, se o cosmopolitismo é americanismo, o imigrante já foi americano antes de ter imigrado. A consequência dessa especificidade americana é que lá a dialética do imigrante não se articula. E a regra lá é esta: quanto mais inteligente for o imigrante, tanto mais facilmente e rapidamente será integrado. Voltando ao Brasil, deste excurso norte-americano pode-se formular assim a regra da integração aqui vigente. Imigrantes inteligentes de baixo nível cultural se ambientam rapidamente na massa urbana, perdem sua identidade e se diluem. Imigrantes pouco inteligentes de baixo nível cultural dificilmente se ambientam, reemigram muitas vezes. E, se não o fazem, sentem-se decepcionados pelo novo país e derrotados pela vida. Imigrantes pouco inteligentes de alto nível cultural se fecham nas estruturas trazidas, fingem desprezo pelo novo país, o qual não compreendem nem conhecem, e vegetam como uma espécie de funcionários coloniais, sem função no exílio pelo qual são eles os únicos culpados. E imigrantes inteligentes de alto nível cultural procuram, a despeito de toda a dificuldade, integrar-se no ambiente e engajar-se nele. Ficou dito que viver como imigrante no Brasil é fácil, mas difícil é integrar-se. Isto agora deve ser melhor formulado. Para pessoas inteligentes é fácil viver no Brasil, já que não encontram obstáculo, desde que se decidam romper com sua origem. Mas isto não as transforma em brasileiros, e não importa que sentido positivo do termo. Apenas as transforma em elementos da massa amorfa. Para dar um sentido positivo ao termo brasileiro, o imigrante deve superar uma difícil tarefa, na qual não deve contar com a ajuda do ambiente, mas, pelo contrário, com sua resistência passiva. Esta é a ambivalência do ambiente brasileiro. Não oferece obstáculo nem incentivo. E esta ambivalência é desafio existencial incomparativamente maior que todo o desafio americano. Tal desafio ilustra a situação imigratória exemplarmente e precisa ser elaborado. Eu fiquei na dúvida aqui, porque eu já li na biografia do Flussi, na autobiografia dele, que ele publicou depois, chamada Bodenlos. Eu não lembro se naquele texto ele chegou a dizer que morou nos Estados Unidos por um tempo. Eu sei que depois que ele saiu lá da Tchecoslováquia, ele ficou um tempo foi na Inglaterra, e aí depois ele veio para o Brasil, mas eu não tenho certeza se ele foi para os Estados Unidos, porque ele está traçando esse contraste como se ele tivesse vivido lá. Ele está falando assim, como da mesma forma que ele fala do Brasil com conhecimento de causa, quer dizer, de quem vive a experiência no Brasil como imigrante, parece que ele está estabelecendo um contraste a partir da mesma experiência, ou seja, de ter vivido nos Estados Unidos também. Mas eu não lembro dele ter escrito que, enfim, ficou um tempo lá, morou lá. Eu sei que, claro, ele fez viagens, foi para lá um tempo e tal, mas não sei se foi a mesma situação no Brasil do que no Brasil, do tipo de ir para lá, ficar meses ou anos, e, enfim, a retomar aí a biografia dele, mas estou achando super interessante esse contraste que ele está estabelecendo. Tornar-se brasileiro significaria alterar a estrutura dos pensamentos, desejos, sentimentos e atos para dar-lhes nova dimensão, que supere e substitua uma dimensão sociocultural mais antiga. E significaria também vivenciar o ambiente brasileiro como mundo vital, por coincidência da nova dimensão com a estrutura do ambiente. Pois o ambiente brasileiro se caracteriza por pobreza de estrutura e pelo fato de serem as estruturas existentes subterrâneas, soterradas por ideologias que dificultam o seu descobrimento. Tais ideologias assumiram, ultimamente, nova virulência, em forma de conversas fiadas sobre a brasilidade da burguesia, em forma de exibicionismo de bandeiras e em forma de festas alienantes, como são acontecimentos esportivos,
e envolvem tanto a burguesia dita revolucionária quanto a genuinamente conservadora. Em outros termos, tornar-se brasileiro é difícil, porque as estruturas brasileiras estão escondidas e ninguém é brasileiro, exceção feita da elite decadente, que o é em sentido superado. Portanto, pode se tornar brasileiro apenas quem primeiro dá sentido a este termo, e, para poder dar esse sentido, precisa primeiro descobrir a realidade. E, para poder descobrir a realidade, precisa primeiro alterar o ambiente. Em outros termos, se dar sentido, descobrir realidade e modificar ambiente é viver, então tornar-se brasileiro é tarefa para uma vida. Eu acho que esse parágrafo valeu o livro todo. Impressionante. Dá até vontade de ler, mas aí, enfim, depois eu leio aqui quando der um pause, você também lê aí quando você terminar o vídeo, mas eu achei esse parágrafo uma delícia, quando ele fala aqui dessa questão do que é o Brasil, o que significa tornar-se brasileiro e o que dificulta o descobrimento das nossas estruturas. E aqui, bom, fica nas entrelinhas, ou melhor, quase nas entrelinhas, o que ele quer dizer exatamente com esses parênteses aqui, né? Com essas 4 linhas aqui de parênteses. 5, na verdade. Seguindo. A pergunta, que significa ser brasileiro, poderá ser formulada de 2 maneiras. Uma é perguntar pelo mínimo necessário para chamar alguém de brasileiro. Assim formulada, é passível de fácil resposta. Por exemplo, a formalmente legal. E é efetivamente assim que a pergunta é formulada por aqueles que aqui vivem sem engajar-se. A outra é perguntar pelo melhor significado possível do termo brasileiro. É nesta formulação que adquirirá o sabor do engajamento. A primeira formulação é desprezível por razões elaboradas na introdução a este ensaio. A segunda formulação será agora considerada. Ao longo do discurso aos Estados Unidos, ficou dito que ser americano é ser para a Europa. Portanto, não um ser para si, mas um ser para o outro, também no sentido que Sartre dá a este termo. O americano vive no projeto existencial europeu e deve, no fundo, justificar a sua existência perante a Europa, no sentido de oferecer segurança para a Europa, coletivamente, em caso de perigo, e individualmente, como país no qual é possível refugiar-se, e no sentido de oferecer modelos para a Europa, para que a Europa saiba o que europeus são capazes de fazer e como podem viver em sociedade. O americano sempre sabe que vive perante a observação crítica, admiradora e invejosa da Europa, que é responsável perante ela e por ela, e que tem na Europa a sua derradeira realidade. A América é o segundo sexo da Europa, no sentido no qual Simone de Beauvoir emprega o termo. A frase curiosa. A América é o segundo sexo da Europa, no sentido no qual Simone de Beauvoir emprega o termo. Pois é possível afirmar que ser brasileiro é de alguma maneira também ser americano? Jorge Luiz Borges parece responder afirmativamente, em nome de todo o continente americano. Isto prova que na Argentina o problema da busca de identidade é mais claro que no Brasil, embora não pareça que o argumento se tenha encontrado melhor que o brasileiro, pois a maneira como o ambiente brasileiro se apresenta e como este ensaio começou a descrevê-lo parece exigir uma resposta negativa à pergunta, isto por uma série de razões, algumas das quais serão consideradas. Mas primeiro é preciso considerar as razões que parecem motivar Borges. Reparem na incursão, né? Ele está se referindo a um artista, a um poeta argentino, e em outros momentos o Flusser faz a mesma coisa. No caso aqui do Brasil, ele se refere muito a Guimarães Rosa, que, aliás, admirava muito esse escritor brasileiro. Só que eu não lembro exatamente quais são os livros em que ele fala aqui ele fala, nesse livro, mas não sei se na escrita, enfim, em outros livros ele fala também e fala com admiração. Que, aliás, ele era amigo, né, dele e eles tinham relações muito interessantes. Aliás, o Flusser, enfim, admirava bastante. O Brasil, tal qual os Estados Unidos, aliás, é uma coisa impressionante. Desculpem novamente interromper a leitura, mas para quem já leu
Guimarães Rosa, sabe que a leitura de Guimarães Rosa não é fácil, porque como ele trata de culturas locais, né? Então a literatura dele é carregada de jargões, não só de uma época específica, mas também de locais específicos, né? Então tem muita gíria, tem muitos modos de falar que não são propriamente compartilhados pelas grandes cidades. Então você vê uma linguagem ali que muitas vezes você tem que carregar o dicionário do lado para você ler. E isso com outros também, tá? Se você pegar algo de Carvalho Ramos, se você não tiver um dicionário do lado, você não entende nada, absolutamente nada. Realmente é muito difícil entender quando o autor ele realmente é, ele não consegue. É difícil isso porque ele entra numa linguagem quase que hermética quando ele fala de uma população local. Na hora dele narrar, por exemplo, um conto, uma história compartilhada culturalmente, ele se vale da linguagem daquela região. E aí fica muito difícil entender quando você coloca. Claro, tem escritores e escritores. Alguns vão colocar isso de uma maneira mais palatável, outros vão colocar isso de uma maneira bastante local, como é o caso do Hugo de Carvalho Ramos, mas também você observa isso no Guimarães Rosa, que realmente é uma narrativa deliciosamente local, tem um colorido local muito vivo. E por que eu tô falando disso tudo? Ah, sim, não, porque o Flusser, ele era um admirador dele e eu fico me perguntando o seguinte, o Flusser, ele aprendeu português admiravelmente, vocês podem ver que ele escreveu isso em português, isso não foi traduzido do alemão, né? Então, isso aqui que eu tô lendo foi o que ele escreveu, claro, passou por um trabalho editorial, mas ele escrevia num português muito bonito, né? Admirável o português dele, assim, como ele conseguiu aprender a língua portuguesa no tempo que ele ficou aqui. Inclusive, num dos livros dele é o Comunicologia, que é um conjunto de palestras e aulas que ele deu, né? E ele chega a falar, é interessante pra caramba isso, ele fala assim que de todas as línguas que eu sei, o português é a que melhor eu sei me expressar por meio do texto. Quer dizer, é melhor que eu sei escrever. Só que ele fala isso com um tom, eu não sei se é um tanto sincero ou um tom mais irônico, porque ele fala assim, infelizmente o português é a língua que eu melhor sei escrever. E isso mostra o quanto ele se debruçou sobre a literatura, sobre a poesia brasileira, para aprender, enfim, para poder escrever para os jornais, para poder viver aqui e se comunicar. E eu fico pensando como é que é difícil para um estrangeiro, sobretudo quando não vem de uma língua cuja raiz é o latim, né, que é o caso dele, aprender português lendo, por exemplo, Guimarães Rosa. Assim, é uma coisa, eu não consigo nem dimensionar a dificuldade nisso. Mas, enfim, eu e minhas digressões aqui. Vamos continuar a leitura que a gente ganha mais. Mas primeiro é preciso considerar as razões que parecem motivar Borges. Ok, está falando de Borges. O Brasil, tal qual os Estados Unidos, tem população preponderantemente europeia. Embora essa população se origine mais na área mediterrânea e menos no norte e leste europeus, e embora se assuma muito menos europeia. O Brasil, tal qual os Estados Unidos, tem mãe pátria europeia, embora Portugal não tenha desempenhado o mesmo papel que a Inglaterra desempenhou nos Estados Unidos. O Brasil é determinado por pensamentos, coisas, atos e decisões europeias, com um efeito mais determinado que nos Estados Unidos. O brasileiro culto participa quase exclusivamente da cultura europeia, passivamente, em grau pequeno, também ativamente, tal qual o americano culto. E outras razões para sustentar a tese de Borges poderiam ser mencionadas. Deixa eu ler a parte sublinhada de novo. O Brasil é determinado por pensamentos, coisas, atos e decisões europeias, com efeito mais determinado que nos Estados Unidos. O brasileiro culto participa quase exclusivamente da cultura europeia, passivamente, e em grau pequeno também ativamente, tal qual o americano culto. E outras razões para sustentar a tese de Borges poderiam ser mencionadas. E, no entanto, a tese não pode ser mantida. A primeira razão disto é: a grande massa da população brasileira não descende, como a americana, de pessoas que conquistaram um grande território em nome da Europa.
e aniquilaram os indígenas ou empurraram seus restos insignificantes para um canto. Mas descendentes de pessoas que, em luta centenária contra uma natureza terrível, perderam seus laços com a Europa, que se misturaram durante a luta com a população indígena e que decaíram durante o processo para um estágio pouco superior à situação do indígena, portanto, para um secundário primitivismo. Perderam, portanto, a sua historicidade. Uma população assim não é americana no sentido proposto, já que não vivencia na Europa a sua realidade, não se sente responsável perante a Europa, nem muito menos pela Europa, e não pretende lhe ser modelo. Toma conhecimento da Europa apenas na forma de um centro irradiador de influências que a manipula e explora, e não consegue distinguir nisto entre a Europa e os Estados Unidos. Este ponto é importante para a compreensão do brasileiro. Não se sente mais sujeito da história, mas objeto sofredor da história, inclusive da europeia. Um objeto que começa a não querer sê-lo. A segunda razão contra a tese de Borges é esta. O Brasil tem sido país imigratório tanto quanto os Estados Unidos, mas em sentido diferente e com consequências diferentes. Quem colonizou os Estados Unidos foram dissidentes e contestadores, portanto gente que se opôs com plena consciência contra a ordem estabelecida na Europa e procurou erigir uma nova ordem na América para servir de modelo à Europa. Depois, é verdade, veio a torrente de imigrantes oprimidos e fracassados econômica e socialmente, e de escravos africanos que vieram forçados. Mas sempre houve, nessa torrente, indivíduos que migraram para os Estados Unidos por perseguição política, religiosa e racial, porque acreditavam poder viver livremente na América e efetivamente assim foram recebidos pelo americano. A consequência disto é que a América tem um traço original radical e conserva, a despeito de muitas peripécias, este traço até hoje. Em outros termos, os Estados Unidos sempre têm sido americanos no sentido proposto, mas o Brasil foi colonizado por aventureiros portugueses que visavam a enriquecer, sem consegui-lo. Depois serviu de área de escape para a superpopulação portuguesa. Mais tarde, surgiu uma torrente de fracassados e de escravos, semelhante à torrente norte-americana, mas aí a estrutura do pensamento brasileiro já estava projetada. Não se pode negar que existia também uma pequena imigração de perseguidos e contestadores, mas vieram não porque esperasse liberdade da mentalidade brasileira, mas sim da vastidão da terra. E, com efeito, esta gente nunca foi recebida de braços abertos, senão tolerada. O Brasil nunca tem sido americano no sentido proposto, e continua não sendo. A terceira razão contra a tese de Borges tem a ver com o caráter problematicamente latino da sociedade brasileira. Ser americano é uma espécie de ser europeu moderno, e a Europa moderna é, em certo sentido, a vitória da parte germânica e eslava sobre a parte latina. Não apenas geograficamente, transferindo o centro do Mediterrâneo para o Atlântico Norte, mas fundamentalmente, ameaçando e depois minando a posição da Igreja Latina. Neste sentido mais profundo, o americano é protestante, não apenas porque protesta contra a latinidade e contra Roma, mas contra toda a autoridade, contra a tradição e contra a Idade Média em todos os seus aspectos. Não se pode querer romper a ligação entre americanismo e protestantismo, e o Brasil não é, nem será protestante. Não apenas por ser superficialmente católico, latino e descendente do Mediterrâneo, mas por ser alheio a todo antidogmatismo. Pelo contrário, não há campo aqui para o desenvolvimento de um autêntico empirismo. Racionalismo e dogmatismo caracterizam tudo, desde o Estado e a Igreja até o planejamento de cidades como Brasília e Belo Horizonte. Há ortodoxias positivistas e marxistas, e há uma tendência geral de crer em teorias e agarrar-se a elas, pois racionalismo e dogmatismo são muito próximos do misticismo, embora não pareçam sê-lo. Por isto, movimentos místicos são tão profundamente enraizados na mentalidade brasileira e tão alheios à mentalidade americana. Quanto mais gritam lá, mais ridículos se tornam. Em suma, se o americanismo e o protestantismo vão juntos,
é porque o protestantismo permite a manipulação e a rejeição, tão tipicamente americana, de modelos. Outras razões contra a tese de Borges poderiam ser oferecidas com facilidade. Por isso, a pergunta o que significa brasileiro deverá ser formulada em contexto que nada tem a ver com a América, embora posteriormente pontos de confluência possam ser constatados. Muito se tem falado, na tentativa de descobrir a essência brasileira, nas três raças tristes. Obviamente, trata-se de uma ideologização romântica da realidade. E os termos raça e tris o provam. Ideologização, porque cala o fato de que a síntese das três raças foi conseguida pela escravidão, pela escravização do negro e pelo abuso do índio. E romântica, porque parece valorizar a tristeza positivamente. Mas há, na famosa sentença, uma centelha de verdade que pode servir de ponto de partida. A saber, a síntese tem algo a ver com a essência brasileira. Porque síntese é mistura superada, e o Brasil é obviamente um país de mistura em todos os níveis, de misturas em todos os níveis, na economia e na política, na arquitetura e na filosofia, e principalmente no nível humano, como tipo. A palavra raça, por exemplo, que ocorre na sentença citada, não significa no Brasil, como na Europa, Estados Unidos, critério para distinguir entre homens, mas critério para distinguir entre vários traços do mesmo homem. O resultado surpreendente de misturas raciais inacreditáveis, por exemplo, nórdico, negro, japonês ou árabe, indígena, eslavo, é a beleza. Muito se tem falado da graça, da beleza e da elegância da mulher brasileira, mas nunca o suficiente. Em parte alguma, isto pode ser afirmado sem exagero, a feminilidade se apresenta em formas tão perfeitas e sedutoras. Parece que a mistura de raças conseguiu alcançar uma síntese graças à qual, especificamente racial, cede ao genericamente humano em novo nível, no caso, ao genericamente feminino. Não pode haver argumento melhor para reforçar que o Brasil seja contra o racismo. Isso que ele está falando aqui é, no mínimo, polêmico para os dias atuais, com relação aos debates sobre racismo, com relação, inclusive, aos debates sobre feminilidade, enfim, e tudo que está em pauta hoje. Certamente, se Flusser fosse um autor, digamos assim, um digital influencer, não há dúvida alguma de que ele seria cancelado no jargão virtual de hoje. Mas síntese não é mistura. A diferença óbvia é esta. Na mistura, os ingredientes perdem parte da sua estrutura para unir-se no denominador mais baixo. Na síntese, os ingredientes são elevados a novo nível, no qual desvendam aspectos antes encobertos. Mistura é resultado do processo entrópico. Síntese resulta de entropia negativa. Obviamente, o Brasil é país de mistura, mas potencialmente, por salto qualitativo, é o país da síntese, como sugere o exemplo da raça. O importante a ser notado nesse processo é o seu caráter não deliberado. Não é o caso, como por exemplo nos Estados Unidos, de existir programa para síntese ou mistura, programa este a ser realizado. Pelo contrário, o processo brasileiro despreza programas. Ao longo deste ensaio aparecerá o problema da mistura e da síntese, em muitos níveis. Aqui basta permanecer no exemplo da raça. Não é o caso de não existirem preconceitos raciais em várias teorias. Pelo contrário, estes preconceitos aparecem, como espectros, nas névoas das várias ideologias importadas, e às vezes se materializam durante bate-papos de forma surpreendente, mas existencialmente são alheios ao país e nunca penetram das alturas teóricas na vida concreta. Para manter o paralelo com os Estados Unidos, lá existe a teoria oficial da igualdade das raças e a incapacidade existencial de traduzi-la para a realidade. Aqui existem as mais fantásticas misturas de teorias e pseudoteorias, mas a realidade as despreza e visa, inconscientemente, a igualdade das raças. De maneira que o país é caracterizado por mistura autêntica e, potencialmente, por síntese igualmente autêntica, porque não deliberada.
O segundo aspecto da sentença quanto às 3 raças tristes a ser considerado é o da tristeza. Trata-se de 3 elementos, o português, o negro e o índio, que foram todos desprezados pela história e, quiçá, por isso são tristes. Por diferentes que sejam os elementos entre si, eis o que têm em comum. Ou foram eliminados da história, ou nunca penetraram. Com efeito, os processos que ocorrem no Brasil se dão à margem da história. E se história significa tornar consciente, os processos em curso no Brasil se dão à margem da consciência inclusive, ainda do próprio brasileiro. Há uma sentença que afirma que o Brasil se desenvolve durante a noite, quando dormem seus administradores, pois só a inconsciência dos processos pode explicar tal sentença. O aroma do ahistórico e do inconsciente, aroma este que envolve o imigrante desde o primeiro dia, tem algo de doce e inebriante e lembra o clima visado pelo LSD e pelos hippies. No curso da última geração, é verdade, parece querer evaporar-se e parece que o gigante adormecido em berço esplêndido está despertando. Mas na realidade o processo da evaporação é um fenômeno epidérmico que apenas consegue tornar a superfície do país mais feia, mas não consegue lhe modificar o âmago. Porque continua válido para o Brasil que nele se concede um terreno muito amplo ao inconsciente, ao emotivo e ao intuitivo, e que persiste uma desconfiança generalizada do mero intelecto. O brasileiro é homem do palpite genial e não do planejamento. Essa frase foi ótima. O brasileiro é homem do palpite genial e não do planejamento. Mas esta afirmativa parece contradizer em muito um fenômeno observável. Por exemplo, a mencionada tendência para o racionalismo e o dogmatismo, e a violenta tendência da administração para o planejamento. Contudo, a contradição é apenas aparente. O pensamento racional e dogmático, o agarrar-se a teorias e esquemas majestosos, a maneira cartesiana e positivista de raciocinar, não passam de tentativas de construir contrapesos contra a tendência mais fundamental para o misticismo. Isto faz com que, por exemplo, o pensador brasileiro pendule constantemente entre a atração mágico-mística e um escolástico academicismo. Deixa eu ler essa aqui de novo. Isto faz com que, por exemplo, o pensador brasileiro pendule constantemente entre a atração mágico-mística e um escolástico academicismo. E quanto ao planejamento, Brasília e a estrada transamazônica são exemplos gigantescos de como funciona. É verdade, são projetos planejados e espelham o planejamento em todos os seus aspectos, mas, no fundo, são fantásticos e podem ser defendidos racionalmente com dificuldade. Eu acho que aqui a gente poderia acrescentar aí pelo menos mais uns 5 exemplos de coisas grandiosas que a gente faz no nosso país e que a gente pode facilmente qualificar da forma como ele está qualificando aqui. Né? Alguma coisa grandiosa, gigantesca, e que, enfim, pertence a essa mesma lógica. Mas isso é de outra ordem. Deixa eu ficar quieto aqui. Pode-se objetar que o palpite genial é, em última análise, um elemento empírico e que, afinal de contas, o brasileiro não se distingue tanto assim do americano. Muitos assim argumentam, mas estão errados. A atitude empírica é a aplicação consciente do método da tentativa e do erro. E isto é o núcleo do pragmatismo americano. Até que página vai esse capítulo? Vai até a 57. E o palpite genial faz o homem seguir uma voz interior, proveniente do inconsciente, e que se cala e morre quando tornada consciente. Como ficou dito, racionalismo e dogmatismo são próximos da magia e do misticismo, e opostos ao empirismo e ao pragmatismo. Uma consequência disto é que não raro aparece aqui um tipo humano que reúne em si nacionalismo tecnológico e abertura para o inconsciente, numa síntese que pode ser indicadora de futuro.
A meta destas considerações é aproximar-se da essência brasileira. É tão estranho ler esse tipo de frase porque quem hoje está tentando desvendar o que é o brasileiro e procurar descrever, analisar a essência do brasileiro? É muito estranho ler esse tipo de coisa, porque eu tenho para mim que é a literatura dos últimos... Bota pelo menos aí uns 50 anos, bota desde os anos 60 para cá, é uma literatura muito mais da valorização da diversidade, dessa ideia de que não existe um brasileiro, mas existe uma mistura de povos aqui, que na verdade acabou resultando em muitos tipos de culturas locais, etc, etc. E quando alguém fala de essência do brasileiro, brasileiro no singular, e a existência de uma essência soa estranho, pelo menos para quem estuda história e antropologia do Brasil. Enfim. Em outros termos, a tarefa revela-se contraditória. Trazer essa essência à tona, tirando-a do inconsciente no qual se abriga espontaneamente. Pois essa tarefa contraditória é a tarefa da filosofia. O passo filosófico para trás nada é senão a tentativa de conscientizar o inconsciente. E tal tarefa filosófica pode ser cumprida com maior facilidade pelo pensador imigrado do que pelo nato. Porque o imigrante se encontra em transcendência do problema pela sua própria situação, desde já e automaticamente. Este é um dos aspectos do extraordinário desafio brasileiro para o imigrante de que se tem falado. Pois o que pode significar ser brasileiro no melhor dos casos? Pode significar um homem que consegue, inconscientemente, e mais tarde conscientemente, sintetizar dentro de si e no seu mundo vital tendências históricas e não históricas, aparentemente contraditórias, para alcançar uma síntese criativa, que, por sua vez, não vira a tese de um processo histórico seguinte. Portanto, pode significar uma maneira concreta e viva de ser homem e dar sentido à sua vida, fora do contexto histórico, mas nutrido por este. Neste melhor dos casos, pode significar o novo homem do Marx, sem, no entanto, continuar a ser determinado dialeticamente. Pode significar viver no terceiro império do Espírito Santo, de Schelling, sem que tal império signifique a plenitude dos tempos. Pode, em outros termos, significar que aqui está surgindo um homem que supera a história e se transforma em lugar no qual a história é criativamente absorvida. Uau, deixa eu ler de novo. Pode, em outros termos, significar que aqui está surgindo um homem que supera a história e se transforma em lugar no qual a história é criativamente absorvida. É isto que pode significar ser brasileiro no melhor dos casos. Não é necessário dizer que isto não é o que ser brasileiro significa na realidade, mas não é necessário dizê-lo, porque faz parte da essência do brasileiro não ser real, estado, mas virtual, processo. A essência brasileira não é uma maneira de ser, mas uma maneira de buscar. O Brasil não é perfeito no sentido de realizado e, portanto, passado, mas é assumido no sentido de, olhando para frente, arriscado e apenas esboçado. Não tem sentido, portanto, perguntar o que significa ser brasileiro na realidade, porque este ser é em vias de projetável no futuro e não totalmente resultante do passado. Deixa eu ler essa frase de novo que eu acabei me enrolando na pontuação. Não tem sentido, portanto, perguntar o que significa ser brasileiro na realidade, porque este ser é em vias de projetável no futuro e não totalmente resultante de passado. Apenas tem sentido perguntar o que pode significar ser brasileiro no melhor dos casos. É assim que sua essência se revela. A situação na qual o Brasil se encontra pode, deste ponto de vista, ser assim formulada. A virtualidade de ser brasileiro, que a burguesia procura abafar, se articula na população rural desenraizada e no proletariado alienado. Esta burguesia é o grupo decisivo para o futuro previsível. Isto significa, para o imigrante que procura engajar-se, que a situação isola o seu ponto de vista e o afasta sempre mais dos pontos de vista dos seus próximos, que são os burgueses brasileiros, que se tornam coletivamente vítimas da ilusão de dever abandonar a sua essência
para penetrar, como no Japão, o palco da história e nele desafiar, para com eles competir, os poderes estabelecidos. Isto, a despeito das vozes alarmadas dos anos 50, as quais, como Guimarães Rosa e Vicente Ferreira da Silva, apontavam a essência brasileira no sentido exposto. Vicente Ferreira da Silva foi um filósofo brasileiro. Se não me engano, ele era natural de São Paulo. E a despeito das tendências que ocorrem no próprio palco histórico e que procuram sair de lá a todo custo. Dividida em dois campos que se digladiam sangrentamente, a burguesia se precipita cegamente rumo ao progresso, como para provar a famosa sentença que afirma serem os progressistas atualmente possíveis apenas no subdesenvolvimento. O campo revolucionário, representado por parte da juventude acadêmica, dirá que o ponto de vista aqui defendido é reacionário e desprezível, e o campo conservador, que detém o poder, dirá que se trata de ponto de vista estrangeiro e, tomado de recém-adquirido chauvinismo, recusará o ponto de vista, rejeitando-o como um imiscuir-se indevido. A corrida em direção ao progresso é facilmente explicável. Em primeiro lugar, pelo fato concreto da intolerável miséria na qual vive grande parte da população e que efetivamente pode ser sanada apenas pelo progresso da tecnologia, este argumento é justo e será considerado no devido contraste. Em segundo lugar, por ideologias europeias do século XIX, ideologias estas em parte compreendidas, mas não vivenciadas, e que fazem crer aos burgueses que a única saída para o país são as sociedades neocapitalistas. Que seriam socialistas? Que não seriam socialistas? Em terceiro lugar, enganados pelo tamanho geográfico do país e o elevado número da população, creem os burgueses que, alcançada a história, o Brasil poderá dela participar decisivamente. Mas a defasagem da burguesia em relação à história torna para os burgueses difícil a leitura e a compreensão correta da atualidade. O resultado de tudo isto é, por parte da burguesia conservadora no poder, esforços enormes são feitos para o desenvolvimento econômico, esforço coroado parcialmente de êxito, mas inteiramente desvinculado de meta de tornar o Brasil potência decisiva. Simultaneamente, procura essa parte da burguesia congelar a situação social e cultural do país e suprimir o campo revolucionário com métodos há muito provados pela história como sendo ineficientes. A parte revolucionária da burguesia busca, sob a forma de levantes romanticamente incompetentes e atos de violência isolados, assumir o poder. Tarefa impossível, mas que, se fosse conseguida, resultaria praticamente no mesmo método seguido atualmente. Reparem no que ele está falando aqui, né? Não precisa nem dizer o que ele está se referindo se a gente pensar o contexto em que ele escreveu e em que ele viveu aqui no Brasil, né? Ou seja, um Brasil pós-anos 60. Quer dizer, ele chegou em 39, né, gente? Mas ele está se referindo aqui a um Brasil já pós-ditadura. Acrescente-se a isto que ambos os campos não sabem, ou não querem saber, que não passam de joguetes de forças históricas externas e que o único resultado palpável da luta intestina seria a transferência do campo da batalha entre o neocapitalismo e o socialismo, dos países históricos para a periferia brasileira. Isto é a situação trágica e ameaça o engajamento do imigrante por desespero. Tal desespero e tal desorientação são, conforme ficou dito na introdução, os motivos deste ensaio. Iluminam a tarefa do imigrante dramaticamente, pois o imigrante não pode contar com seu ambiente na tentativa de encontrar um caminho. Deve abrir a sua própria picada dentro do seu novo mundo vital para permitir a saída aos seus próximos e a si mesmo. Mas, ao dizer isto, já foi dado o primeiro passo em direção ao encontro consigo mesmo. Se a essência do brasileiro for vista mais ou menos corretamente, então deverá vir o momento da dissipação das ideologias, tanto da direita quanto da esquerda, e o aparecimento da verdadeira maneira de ser brasileiro, a saber, da sua capacidade ímpar
de sintetizar opostos por métodos espontâneos, que se chamam amor em outros contextos. Até lá, é tarefa do imigrante manter essas tendências vivas na sua própria mente. Pois é assim que o Brasil se apresenta ao imigrante intelectual no último terço do século XX. Um ambiente que não lhe opõe obstáculo digno de nota, nem incentivo para engajar-se nele. Se quiser viver nesse ambiente como homem livre, deve abrir sua própria picada. Homem livre significa homem que vê sua própria situação de fora, projeta um mapa sobre ela e age de acordo, que dá sentido ao seu ambiente, vive de acordo com este sentido e assim o transforma num mundo da sua vida. E, para que este sentido dado não seja mera fantasia, procura desvendar a realidade da situação em que vive, portanto, pronto a alterar-se, a fim de alterar o mundo. Assim se apresenta a situação do imigrante no Brasil, como exemplo extremo da situação humana. E assim tem ela significado para todos. Em largos traços, o esboço do país foi desenhado. Agora serão tomados setores específicos, a fim de aprofundar o desenho e dar-lhe plasticidade. Assim surgirá uma visão possivelmente aplicável a outras situações do homem, desorientado neste final do século XX. E assim a gente finaliza a leitura desse segundo capítulo. No próximo vamos iniciar o capítulo Natureza, e agora eu vou descansar minha voz, porque eu acho que já foi quase uma hora de vídeo aqui, que a leitura foi longa e eu ainda misturei com alguns comentários. Obrigado pela sua atenção, principalmente pela sua paciência, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!